Quem foi Mical? A mulher que entrou para a história como a princesa de Israel, comprada com 100 prepúcios de filisteus, trocada como moeda política a mando do próprio pai e arrancada anos depois do segundo marido para servir de troféu de legitimidade ao homem que um dia ela tinha amado? Uma filha de rei, uma esposa apaixonada, uma mulher que desceu pela janela no meio da noite, o homem que tinha acabado de se tornar seu marido para salvar a vida dele dos assassinos enviados pelo pai dela. Uma jovem entregue, anos depois, a outro homem que a amou de verdade e que chorou caminhando atrás dela na estrada quando ela foi obrigada a voltar para o primeiro. Uma rainha que olhou pela janela do palácio em Jerusalém, viu o marido dançando seminu diante da Arca da Aliança e dentro do próprio coração o desprezou. E uma mulher cuja última menção em toda a Bíblia é uma única frase fria, no 6º capítulo de 2 Samuel, versículo 23. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. O texto bíblico apresenta Mical no 18º capítulo do primeiro livro de Samuel. Ela era a filha mais nova de Saul, o primeiro rei de Israel, ungido por Samuel por volta do ano 1050 a.C. Era irmã de Jonatas, o príncipe herdeiro. E o versículo 20 registra uma frase única em todo o Antigo Testamento. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. Em toda a Bíblia hebraica, nenhuma outra mulher tem o próprio amor por um homem registrado dessa maneira direta. Nem Esther, Ruth ou Batseba. Apenas Mical. E o que ninguém poderia imaginar naquele dia em que Saul ouviu, pela boca de um servo da corte, que a própria filha amava o jovem matador de Golias, é que aquele amor declarado pela princesa de Israel não traria felicidade nenhuma para ela. Traria, na verdade, a primeira das 3 tragédias que destruiriam, uma a uma, todos os pedaços da vida dela. E a primeira começaria com um pedido de dote que nenhum pai, em sã consciência, teria coragem de fazer. E antes de descermos juntos até a cidadela de Gibeá para ver o que Saul exigiu de Davi naquele dia, me escreve nos comentários se você já amou alguém que te custou caro, alguém que você ajudou, defendeu, e que depois te deixou para trás. E se você gosta de estudar a Bíblia, não deixe de verificar os materiais que separei e deixei fixados no primeiro comentário do vídeo. A cidadela de Gibeá ficava no alto de uma colina pedregosa, a aproximadamente 5 quilômetros ao norte do que viria a ser, décadas mais tarde, a cidade de Jerusalém. Era ali, naquele platô elevado da região de Benjamim, que Saul tinha estabelecido a primeira capital política de Israel. As escavações arqueológicas no sítio identificado como Tel el-Ful, conduzidas pelo arqueólogo americano William Foxwell Albright, a partir do ano 1922 e retomadas em campanhas posteriores, revelaram os restos de uma fortaleza do final do período dos juízes, datada por radiocarbono e por análise de cerâmica como compatível com o reinado de Saul. A estrutura era modesta para os padrões dos grandes palácios do antigo Oriente Próximo. Paredes grossas de pedra calcária, torres de canto, um pátio interno e poucos cômodos no nível superior. Não era um palácio no sentido egípcio ou assírio do termo. Era uma fortaleza militar com função residencial. E era ali que Mical tinha crescido. Mical era a filha mais nova de Saul. O texto bíblico, em 1 Samuel 14, versículo 49, registra os nomes dos filhos do rei: Jonatas, Isvi e Malquizua, e 2 filhas, Merabe, a mais velha, e Mical, a mais nova. Quando Davi entrou pela primeira vez na corte de Saul, por volta do ano 1025 a.C., Mical era provavelmente uma adolescente. Pelos padrões da época, devia ter entre 15 e 17 anos. E Davi, naquele momento, era a figura mais comentada de todo o reino.
Tinha começado como pastor de ovelhas em Belém, oitavo filho de um homem chamado Jessé. Tinha sido ungido em segredo pelo profeta Samuel, ainda menino, em uma cerimônia familiar restrita que o próprio pai dele quase não tinha levado a sério. Tinha entrado na corte de Saul inicialmente como músico, chamado para tocar a harpa nos momentos em que o rei era atormentado por um espírito mau, segundo o 16º capítulo de 1 Samuel. E então, no vale de Elá, na fronteira com a Filístia, tinha feito o que nenhum soldado experiente do exército de Israel tinha tido coragem de fazer. Tinha enfrentado, sozinho, com 5 pedras lisas e uma funda de pastor, o gigante filisteu Golias de Gate, e o tinha derrubado com a primeira pedra. A partir daquele dia, Davi virou herói nacional. As mulheres de Israel, segundo 1 Samuel 18, versículo 7, saíam das cidades cantando e dançando ao encontro do exército, e o refrão delas registrava em 2 frases o que toda a corte de Saul tentava ignorar. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul ouviu o cântico, e o texto registra no versículo 9, com brutalidade, a reação interna do rei. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Foi nesse cenário que Mical se apaixonou. Não há detalhes na narrativa bíblica sobre como o amor dela começou. Não há cena de primeiro encontro. Não há descrição de palavras trocadas. O texto, no versículo 20 do mesmo capítulo, registra apenas a frase nua. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi, o que anunciaram a Saul, e este caso pareceu bom aos seus olhos. Provavelmente, durante meses, Mical observou Davi de longe dentro da própria corte. Viu ele tocar a harpa para o pai nos momentos de crise. Viu ele voltar das campanhas militares com os comandantes do exército. Viu ele conversar com Jonatas, o irmão dela, com quem Davi tinha desenvolvido uma das amizades mais profundas registradas no Antigo Testamento. E em algum momento, sem o texto registrar como, ela se apaixonou. E o pai dela percebeu. Saul, naquele momento, já tinha tentado matar Davi pessoalmente, atirando uma lança contra ele 2 vezes no próprio palácio, segundo o 18º capítulo, versículo 11. Já tinha tentado livrar-se dele, afastando-o da corte como comandante militar, esperando que morresse em batalha. E agora, ouvindo do servo que a própria filha estava apaixonada pelo homem que ele queria morto, viu uma oportunidade nova, diferente, mais sutil, mais cruel. Se Davi não morria em combate aberto, talvez morresse tentando pagar o preço de uma noiva real. E Saul mandou chamar o futuro genro para uma conversa que entraria para a história como um dos pedidos de dote mais sombrios já registrados em qualquer texto antigo do mundo mediterrâneo. O dote, no antigo Israel, era chamado em hebraico de mohar. Era o pagamento que o noivo ou a família do noivo fazia ao pai da noiva no momento do contrato matrimonial. Não era preço de compra no sentido literal. Era compensação simbólica e econômica pela transferência da filha de uma casa para outra. Em geral, o mohar era pago em prata, em gado, em terras ou em serviço prestado, como aconteceu com Jacó nas 2 vezes em que serviu Labão por 7 anos, registrado em Gênesis 29. Mas Saul não pediu prata, não pediu gado, não pediu terras, não pediu serviço. O texto bíblico, em 1 Samuel 18, versículo 25, registra o pedido de Saul nas palavras exatas que ele mandou os servos transmitirem a Davi. Assim dirá a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei. 100 prepúcios de filisteus. A exigência era macabra em termos práticos e era brilhante em termos políticos. Os filisteus, diferentemente dos hebreus, não praticavam a circuncisão.
Era exatamente por isso que o texto bíblico se refere a eles, em várias passagens, como os incircuncisos. O prepúcio se tornou, na cultura militar de Israel daquele período, um troféu de guerra que comprovava de maneira inequívoca que o soldado morto pertencia ao povo filisteu, e não a qualquer outra etnia da região. Pedir 100 desses troféus significava pedir a Davi que matasse, sozinho ou liderando uma força mínima, 100 combatentes filisteus em uma única campanha. E Saul calculou friamente que Davi não voltaria daquela missão, que cairia em alguma emboscada, que seria morto pelos próprios filisteus antes de chegar perto da contagem. O versículo 25 fecha o cálculo do rei com uma frase que o texto sagrado preserva sem disfarce. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus, Davi aceitou. O motivo, o texto registra no versículo 26. E o caso pareceu bom aos olhos de Davi, de se tornar genro do rei. Não há menção, nessa altura da narrativa, do amor de Davi por Mical. O texto bíblico, com a contenção característica da literatura hebraica antiga, registra o sentimento de Mical por Davi, mas nunca registra, em momento nenhum dos 46 capítulos seguintes em que ela aparece ou é mencionada, o sentimento de Davi por ela. Para Davi, naquele momento, casar com a filha do rei era a ascensão política. Era a entrada definitiva na família real. Era o passo seguinte na trajetória que tinha começado no campo de Belém. Davi saiu para a campanha. E o versículo 27 registra o que aconteceu em seguida, com uma precisão fria que choca o leitor moderno. Levantou-se Davi e partiu com os seus homens, e feriu dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os prepúcios deles, e os entregaram todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então, Saul lhe deu a sua filha Mical por mulher. 200, não 100. Davi entregou o dobro do que Saul tinha exigido. E Mical, em algum momento daquela mesma temporada, foi entregue ao homem que ela amava. O casamento foi celebrado em Gibeá, provavelmente com o ritual matrimonial padrão daquele período, que incluía 7 dias de festa, procissão da noiva da casa do pai para a casa do noivo, e a confirmação pública do contrato diante das duas famílias. O que Mical sabia sobre o preço pago pelo próprio dote, o texto não esclarece. Provavelmente sabia. As notícias na cidadela de Gibeá circulavam rápido, e 200 prepúcios de filisteus não era detalhe que ficasse em segredo. Mas o texto deixa registrado, no versículo 28, que ela continuou amando o marido depois do casamento, e que Saul percebeu isso, e que esse amor passou a ser, para o pai dela, motivo adicional de medo. E foi exatamente por causa desse medo que, em algum momento dos meses seguintes, Saul tomou a decisão de mandar matar Davi, não mais em campanha militar, mas dentro da própria casa do casal recém-formado. A ordem foi dada. Os assassinos foram enviados. E na noite em que eles cercaram a casa de Davi em Gibeá, esperando a manhã para entrar e cumprir a missão, Mical fez, pela primeira vez na vida, uma escolha entre o pai e o marido. E escolheu o marido. A casa de Davi e Mical em Gibeá ficava, segundo a leitura tradicional do texto, dentro do perímetro da cidadela real, próxima ao palácio de Saul. Era construída no estilo das residências urbanas do final do período dos juízes, conforme as escavações de sítios contemporâneos como Tel Beit Mirsim e Kirbet Keiafa têm permitido reconstruir. Paredes de pedra calcária argamassada com barro, telhado plano feito de vigas de madeira cobertas com galhos e argila batida. Janelas estreitas, voltadas em geral para o pátio interno, mas algumas delas, nas casas construídas junto à muralha da cidadela, abrindo-se diretamente para o lado exterior do muro. Era uma janela desse tipo que Mical teria diante de si, na noite em que tudo mudou.
O texto bíblico, no 19º capítulo de 1 Samuel, registra o início do episódio com clareza. Saul tinha mandado mensageiros à casa de Davi com a ordem de o vigiarem durante a noite e de o matarem na manhã seguinte. Por que esperar amanhã? O texto não explica. Provavelmente porque os assassinos enviados pelo rei buscavam fazer a execução à luz do dia, com testemunhas, dando à morte de Davi a aparência de cumprimento de uma ordem real legítima e não de assassinato noturno. Foi Mical quem descobriu o plano. O versículo 11 registra a frase que ela disse ao marido naquela noite: "Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão." A urgência da fala dela é o que se preservou no texto. Não há registro do que ela pensou. Não há registro de hesitação. Não há registro de pesagem entre lealdade ao pai e lealdade ao marido. Há apenas a frase, dita no escuro do quarto, e a ação que veio em seguida. O versículo 12 descreve o que ela fez. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, e fugiu, e escapou. O verbo hebraico usado para descer, yarad, indica movimento físico controlado. Não foi empurrão. Foi descida segurada por corda ou por lençol amarrado à viga do teto, provavelmente do lado da casa, que dava para fora dos muros da cidadela. Davi desceu pelo lado oposto da porta vigiada pelos assassinos, escorregando pela parede de pedra na escuridão até tocar o chão, do lado de fora de Gibeá. E então correu, sozinho, para o profeta Samuel em Ramá, segundo o versículo 18. Mas Mical não acabou ali a noite dela. O versículo 13 registra a parte mais estranha de toda a narrativa, e uma das passagens mais discutidas pelos estudiosos do Antigo Testamento. Mical tomou um terafim e o deitou na cama, e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra e o cobriu com uma coberta. A palavra hebraica terafim aparece em vários pontos do Antigo Testamento, em geral associada a ídolos domésticos usados em práticas religiosas que o próprio texto bíblico condena. Aparecem na casa de Labão no livro de Gênesis, quando Raquel rouba os do pai. Aparecem em Juízes, capítulo 17, na casa de Mica, e aparecem agora na casa da própria filha do primeiro rei de Israel. A existência de um terafim grande o suficiente para ser deitado em uma cama e confundido com um corpo humano sob coberta levanta perguntas que o texto sagrado não responde diretamente. O que aquele ídolo fazia na casa do casal? Era objeto que Mical tinha trazido da casa do pai? Era prática religiosa pessoal dela? O texto não acusa, não defende, apenas registra. Mas o detalhe se tornou, ao longo dos séculos de leitura rabínica e cristã, um dos primeiros sinais da fratura espiritual que aparecerá mais visível anos depois, quando Mical olhar pela janela do palácio de Jerusalém e desprezar o marido por dançar diante da arca da aliança do Senhor. Naquela noite, porém, o terafim cumpriu a função imediata para a qual Mical o usou. Os mensageiros entraram na manhã seguinte. Viram o vulto na cama. Foram enganados o tempo suficiente para Davi alcançar Ramá. E quando Saul descobriu o engano, mandou trazer a filha à presença dele. E perguntou, segundo o versículo 17, com a fúria de um rei traído pela própria casa, por que ela tinha enganado o pai e deixado escapar o inimigo dele. A resposta de Mical foi a frase que ela escolheu dizer naquele dia e que carregaria pelo resto da vida. A resposta de Mical ao pai está registrada no 19º capítulo de 1 Samuel, versículo 17. Quando Saul perguntou por que ela tinha enganado o pai e deixado escapar o inimigo dele, Mical respondeu com uma frase que é, ao mesmo tempo, mentira de proteção e revelação de caráter. Ele me disse, deixa-me ir. Por que te hei de eu matar? A frase é uma invenção completa. Davi não a tinha ameaçado. Davi
não tinha encostado nela. Davi tinha descido pela janela, enquanto ela amarrava o lençol à viga e cobria o terafim com a pele de cabra. Mas diante do pai furioso, com a vida em risco dentro da própria família real, Mical inventou uma cena em que o marido tinha forçado a colaboração dela sob ameaça de morte. A mentira funcionou. Saul aceitou a versão. E Davi, a partir daquela noite, desapareceu da vida de Mical por anos. O exílio de Davi durou aproximadamente uma década, segundo a cronologia tradicional dos comentaristas do livro de 1 Samuel. Ele passou esse período fugindo pelo deserto da Judéia, escondendo-se em cavernas como a de Adulão, reunindo ao redor de si o grupo de cerca de 400 homens que o texto descreve em 1 Samuel 22, versículo 2, como todo homem angustiado, e todo homem endividado, e todo homem de espírito amargurado. Andou pelas regiões de Zif, En-Gedi, Maom. Negociou com o sacerdote Aimeleque em Nob. Refugiou-se 2 vezes na cidade filisteia de Gate. E em nenhum versículo desses 10 anos, o texto bíblico registra que Davi tenha tentado, em algum momento, enviar mensagem à esposa que tinha deixado em Gibeá na noite da fuga. Mical ficou na cidadela do pai, esperando. E em algum momento durante esses anos, sem o texto registrar a data exata, Saul tomou uma decisão que fechou para Mical, por dentro, a porta que ela tinha mantido aberta ao descer Davi pela janela. O primeiro livro de Samuel, no 25º capítulo, versículo 44, registra a frase em uma única linha curta, quase escondida no fim do capítulo. Porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, o que era de Galim. Paute, ou Pautiel na grafia plena do nome, era um homem de Galim, uma pequena localidade da região de Benjamim, ao norte de Jerusalém. Não era figura política importante, não era comandante militar, não era da família real. Era um homem comum, escolhido por Saul provavelmente porque era leal à dinastia dele, e porque casar Mical com um homem sem peso político significava, na prática, anular qualquer reivindicação que Davi pudesse fazer no futuro sobre o trono de Israel por direito matrimonial. Mical foi entregue a Pautiel sem ser consultada. Foi a segunda vez na vida dela em que um homem decidiu o destino dela sem perguntar. A primeira tinha sido o casamento com Davi, em que ao menos havia amor da parte dela. Agora era a entrega a um desconhecido, em que não havia escolha nenhuma. E aqui acontece a coisa mais inesperada de toda a história dela. Pautiel a amou. O texto bíblico não registra os anos do casamento entre Mical e Pautiel diretamente, mas o que registra no final desse período fala mais alto do que qualquer descrição teria falado. Anos depois da morte de Saul, quando Davi já tinha sido coroado rei sobre a tribo de Judá em Hebrom, e quando a guerra civil entre a casa de Saul e a casa de Davi entrou nos capítulos finais, Davi exigiu, como condição para qualquer acordo político com Abner, o comandante do exército da casa de Saul, que Mical fosse devolvida a ele. Não por amor. O texto deixa claro o cálculo. Recuperar Mical era recuperar legitimidade dinástica. Era poder dizer, diante de Israel inteiro, que o rei de Hebrom era também genro de Saul. A cena da devolução está registrada no 3º capítulo de 2 Samuel, versículos 15 e 16. Abner mandou tirar Mical da casa de Pautiel. E o texto, em uma das passagens mais quietas e devastadoras de todo o Antigo Testamento, descreve o que Pautiel fez. E Isbosete enviou e atirou a seu marido, a Pautiel, filho de Laís. E ia seu marido com ela, andando e chorando atrás dela, até Baurim. Então lhe disse Abner: vai, volta. E ele voltou. Pautiel caminhou atrás de Mical, chorando, na estrada de Galim até Baurim, uma distância de aproximadamente 16 quilômetros pela região montanhosa de Benjamim.
Caminhou até que Abner, comandante de guerra acostumado a campos de batalha, perdeu a paciência com aquele homem desconhecido chorando atrás da própria mulher na estrada e simplesmente o mandou voltar. E Paltiel voltou. O texto não registra a reação dela. Nenhuma palavra, nenhum gesto. Apenas o silêncio da mulher que estava sendo, pela terceira vez na vida, entregue por um homem a outro homem, sem ninguém ter perguntado o que ela queria. E enquanto ela seguia para Hebron, escoltada pelos soldados de Abner, talvez já soubesse dentro de si que o homem que a esperava do outro lado daquela estrada não era mais o jovem que ela tinha descido pela janela em uma noite distante. Era outro. Tinha sido moldado por 10 anos de deserto, por uma guerra civil, por uma coroação em Hebron, e por outras 6 esposas que tinha tomado durante esse tempo, registradas em 2 Samuel 3 versículos 2 a 5. Mical não voltava para um marido, voltava para uma corte. E na corte que se mudaria em breve para Jerusalém, o desencontro entre os dois finalmente explodiria diante dos olhos de Israel inteiro. Mical chegou a Hebron em algum momento por volta do ano 1003 a.C. Davi reinava sobre a tribo de Judá havia aproximadamente 7 anos, a partir daquela cidade no sul, enquanto a casa de Saul, sob o comando frágil de Isbosete, mantinha o controle sobre as tribos do norte. A devolução de Mical foi um dos últimos atos políticos antes da unificação. Pouco depois, Isbosete seria assassinado pelos próprios comandantes. As tribos do norte enviariam anciãos a Hebron, pedindo que Davi se tornasse rei sobre Israel inteiro. E Davi, finalmente, sairia de Hebron para conquistar a cidade que se tornaria a capital permanente do reino. A cidade era Jerusalém. Naquela altura, Jerusalém ainda era controlada pelos jebuseus, um povo cananeu que tinha resistido à conquista israelita desde a entrada na terra prometida. A fortaleza ficava no alto de uma colina cercada por vales profundos a leste, sul e oeste, naturalmente defensável, considerada inexpugnável pelos próprios moradores. Segundo Samuel 5, versículo 6, os jebuseus zombaram de Davi antes do cerco, dizendo que até os cegos e os coxos da cidade conseguiriam defendê-la. Davi tomou a cidade mesmo assim, provavelmente subindo pelo canal de água conhecido como Tissinor, identificado pelas escavações modernas como o sistema de túneis que conectava a fonte de Gion às reservas internas da fortaleza. As escavações conduzidas no sítio da cidade de Davi, em Jerusalém, a partir do século XIX, e principalmente as campanhas mais recentes lideradas pelos arqueólogos israelenses Eilat Mazar e Roni Reich, confirmaram a existência dessa infraestrutura hídrica datada do final do 2º milênio antes de Cristo, compatível com a narrativa bíblica da conquista. Tomada a cidade, Davi estabeleceu ali a nova capital. Construiu um palácio em pedra, com madeira de cedro, enviada pelo rei Hirão de Tiro, segundo 2 Samuel 5, versículo 11. E Mical, junto com as outras esposas da corte, foi instalada nas dependências reais da nova capital. E em algum momento durante os primeiros anos do reinado em Jerusalém, Davi tomou a decisão religiosa mais importante do próprio governo: trazer a Arca da Aliança do Senhor para a nova capital. A arca tinha permanecido por décadas em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, desde que tinha sido devolvida pelos filisteus após a derrota de Israel em Afeque, registrada em 1 Samuel 4, episódio em que o santuário de Siló foi destruído e os filhos de Eli morreram em batalha. Davi resolveu buscá-la. A primeira tentativa terminou em desastre, quando o homem chamado Uzá tocou na arca para impedir que caísse e morreu na hora, segundo 2 Samuel 6, versículos 6 e 7. 3 meses depois, Davi tentou de novo, agora seguindo o protocolo correto do livro de Levítico, com os levitas carregando a arca em varais sobre os ombros.
E foi nessa segunda procissão, na chegada da arca a Jerusalém, que aconteceu a cena que selaria, para sempre, o desencontro entre Davi e Mical. O texto bíblico, em 2 Samuel 6, versículo 14, registra o que Davi fez na procissão. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de uma estola sacerdotal de linho. A estola de linho, em hebraico, ephod bad, era uma veste curta, simples, usada pelos sacerdotes durante o serviço no santuário. Não era roupa real, não era manto de rei, era uma túnica básica que cobria pouco mais do que o tronco e a cintura. Davi tinha tirado as vestes reais, tinha posto a túnica sacerdotal e dançava na frente do povo inteiro, com toda a força do corpo, sem reserva alguma diante da Arca da Aliança. E o versículo 16 registra a cena paralela. E sucedeu que, ao entrar a Arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela. E, vendo ao rei Davi, que saltava e dançava diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Outra janela, a segunda janela da vida dela. A primeira janela tinha sido em Gibeá, no quarto de um casal recém-casado, onde Mical desceu o marido em uma corda para salvar a vida dele. A segunda janela era a do Palácio Real em Jerusalém, anos depois, onde a mesma mulher olhava para o mesmo homem, agora rei de Israel inteiro, dançando seminu na rua da cidade santa, e o desprezou dentro do coração. Quando Davi voltou ao palácio depois da cerimônia, com a intenção de abençoar a própria casa, Mical foi ao encontro dele. E pela primeira vez no texto bíblico inteiro, depois de tudo o que tinha passado durante todos aqueles anos, ela falou diretamente com o marido. As palavras dela estão registradas no versículo 20 do mesmo capítulo, com o sarcasmo cortante que carregava décadas de coisas que nunca tinham sido ditas. Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. A resposta de Davi, nos versículos 21 e 22, foi tão dura quanto a provocação. Lembrou a ela que tinha sido o Senhor quem o tinha escolhido em lugar do pai dela e da casa do pai dela. Lembrou que dançaria diante do Senhor com prazer ainda maior do que aquele, e que se tornaria ainda mais vil aos próprios olhos do que ela considerava. E que entre as servas a quem ela tinha se referido com desprezo, ele continuaria sendo honrado. E aqui o capítulo se encerra. Mas o versículo seguinte, o 23, é a frase que fecha a vida de Mical no texto sagrado para sempre. O versículo é o 23 do 6º capítulo de 2 Samuel. Tem 17 palavras em hebraico. E é tudo o que o texto sagrado registra sobre o resto da vida da princesa de Israel, que tinha amado Davi quando ele ainda era pastor de Belém. E Mical, filha de Saul, não teve filhos, até ao dia da sua morte. Não há data, não há lugar, não há causa explicitada, não há registro do tempo que ela ainda viveu depois daquele dia. Não há registro de palavras trocadas entre ela e o marido depois daquela conversa no palácio. O texto que tinha registrado, no capítulo 18 de 1 Samuel, mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi, agora encerra a história dela com a frase mais seca que a literatura hebraica reservou para uma mulher real. Sem filhos, até a morte. E para entender o peso dessa frase, é preciso voltar à janela do palácio em Jerusalém e perguntar o que, exatamente, tinha quebrado dentro de Mical naquele dia. Porque a resposta não está em uma só coisa. Está em 3 camadas que se acumularam naquela janela ao mesmo tempo. A primeira camada era dinástica. Davi não estava apenas dançando, estava celebrando publicamente a chegada da Arca da Aliança à cidade dele, na capital dele, sob o sacerdócio dele. Cada elemento daquela procissão era a confirmação visível de que a casa de Saul tinha sido substituída para sempre.
Mical estava vendo da janela o sepultamento simbólico da dinastia do próprio pai. O homem que dançava na rua era o mesmo que tinha tomado o trono que devia ter sido de Jonatas, do irmão dela morto em Gilboa. A segunda camada era pessoal. Davi dançava diante do Senhor com toda a força do corpo, com alegria irrestrita, sem reserva alguma. Mas a vida emocional de Mical com Davi nunca tinha tido essa intensidade. Ela tinha amado. Tinha sido abandonada por 10 anos, sem uma única mensagem. Tinha sido entregue a Paltiel sem ser consultada. Tinha sido arrancada de Paltiel sem ser consultada de novo. E tinha chegado em Jerusalém para descobrir que era a 7ª esposa de um homem que já tinha tido 6 filhos com 6 mulheres diferentes durante o exílio. A alegria total de Davi diante da arca era, para ela, a confirmação de que aquela intensidade existia no homem. Apenas nunca tinha sido dirigida a ela. A terceira camada era espiritual. Mical era a mulher que tinha um terafim guardado na cama de casamento na noite em que salvou a vida de Davi em Gibeá. Davi era o homem que dançava diante da arca do Deus de Israel na cidade conquistada para esse Deus. A fratura entre os dois não tinha começado na janela de Jerusalém. Tinha começado 20 anos antes, quando ela escolheu colocar um ídolo doméstico na cama, e ele escolheu correr para o profeta Samuel em Ramá. Os dois nunca tinham estado no mesmo lugar espiritualmente. E na chegada da arca, isso ficou visível diante de Israel inteiro. E há um último contraste que costura toda a história dela. 1100 anos antes, em outro vídeo deste canal, vimos uma mulher chamada Ana caminhando os 30 quilômetros entre Ramá e Siló para entregar o próprio filho ao santuário. Ana era estéril. Tinha chorado durante anos. Tinha sido humilhada pela segunda esposa do marido. E no dia em que entregou o único filho que tinha recebido, abriu a boca e cantou um dos cânticos mais belos do Antigo Testamento. Mical foi o oposto exato. Não era estéril por incapacidade do corpo. O texto bíblico não diz que ela não pôde ter filhos. Diz que não teve. A esterilidade dela foi, segundo a leitura mais cuidadosa do versículo, conjugal. Era a esterilidade da mulher que, depois daquela conversa no palácio, nunca mais foi procurada pelo rei. E enquanto Ana abriu a boca em Siló e cantou, Mical fechou a boca em Jerusalém e nunca mais foi citada, falando em todo o texto sagrado. Ana entrou na Bíblia chorando e saiu cantando. Mical entrou amando e saiu em silêncio. E é nesse silêncio que a história dela termina. Sem cântico, sem filho, sem despedida. Apenas a frase fria do versículo 23 do 6º capítulo de 2 Samuel, registrada por um escriba que talvez tenha hesitado antes de escrever, mas que sabia que aquela frase precisava entrar para a Bíblia exatamente como entrou, sem filhos, até o dia da morte. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. Mical amou. Foi a única coisa que o texto sagrado registrou que ela sentiu por vontade própria, sem ninguém ter mandado, sem ninguém ter trocado, sem ninguém ter calculado. E foi exatamente esse amor que custou tudo o que veio depois. Talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar na história dela. Que amar, sozinha, não foi suficiente. Que do outro lado precisa ter alguém escolhendo amar de volta. E que quando essa escolha não vem, nem a coragem de uma janela em Gibeá, nem o sacrifício de 10 anos de espera, nem o título de princesa de Israel são capazes de preencher o vazio que sobra. Me conta aqui nos comentários quais outras histórias do Antigo Testamento você gostaria de ver neste canal. Quais mulheres, reis, antagonistas. Eu leio cada comentário e os próximos vídeos saem exatamente do que vocês pedem. Que Deus te abençoe e até a próxima história.